Mas, em outras palavras, o empresário ele tem que se precaver. Sem dúvida. Tentar contratar pessoas pela cultura. O que a gente vê na prática é que aquele empresário que vai para PJ, às vezes já está desesperado. Ali é a última opção do empresário. E você tem acompanhado casos de alguém processando um empresário que era PJ acima de 15 mil reais e perdeu? Sim, vários. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Quem nunca teve problema trabalhista que atire a primeira pedra. Eu sei que quem está escutando aqui muitas vezes está no meio de um problema para resolver ou não quer ter problemas trabalhistas para poder fazer a tua empresa crescer sem nenhuma barreira. Para falar disso, eu trouxe aqui um amigo que, além de ser um excelente profissional, ele é um dos maiores fenômenos desse assunto no Brasil. Então, pega agora esse episódio, compartilha para o teu sócio. Fala assim, amigo, você tem que escutar esse podcast. Não entre em problemas, não faça a contratação errada, não faça a demissão errada, se proteja, faça a tua empresa crescer. Encaminha para o teu RH, é muito importante. E nesse episódio nós vamos abrir sobre cada um desses assuntos. Nós vamos abrir sobre bonificação, sobre como que você contrata de forma certa, como evitar problemas trabalhistas e como agir diante de um problema atual. Se você, por exemplo, estiver correndo exatamente nisso. Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dema. Prazer estar com você. Você é um excelente profissional nessa área trabalhista, mas antes da gente começar a falar sobre os problemas, né, que invariavelmente todo empresário um dia vai passar ou passou, eu queria falar um pouco sobre a nossa conexão, como que a gente se conheceu, como que foi feita essa ponte, até para que você possa criar conexão para o pessoal que está acompanhando o Papo de Expansão. Primeiro, Dema é um grande amigo e nos conhecemos de uma forma, de certa forma, inusitada. Eu sou advogado militante, mas me aventuro em negócios. Eu sou um entusiasta do empreendedorismo e tenho outros negócios, além do escritório de advocacia, e numa dessas empreitadas que eu conheci o Dema. E eu nunca falei isso para ele, mas posso registrar aqui 3 características que você me ensinou muito na minha vida profissional e na gestão do meu escritório de advocacia. Porque hoje nós temos um escritório muito grande e que, obviamente, chega num certo tamanho que você deixa de ser o advogado militante e passa a ser também um gestor de escritório. O escritório hoje tem 900 pessoas, mais de 500 advogados. Enorme. É muito grande, com 10 unidades espalhadas pelo Brasil. E eu posso indicar 3 características que me marcaram bastante Dema como gestor. A primeira, imparcialidade. Eu lembro que nós entramos ali naquele momento num negócio que era um mar azul, né? E vários players, só para dizer exatamente o que é que se tratava, era brand shops da Samsung. Lojas próprias. Lojas próprias. Então, através de um relacionamento muito próximo, eu sempre muito antenado em negócios, percebi que aquilo ali era uma grande oportunidade e consegui o acesso à Samsung. Mas não foi fácil convencê-lo a passar algumas dessas brand shops para a gente. A escolha sempre foi feita muito de forma estratégica e pensando de fato o que era melhor na empresa. Isso nos trouxe alguns atritos lá atrás, porque eu queria, Dema, eu quero abrir mais lojas, eu quero ir para outro estado, né? Nós temos potencial para isso. E Dema sempre, de forma correta, claro, pensando no negócio, nos travou em relação a isso. Outro ponto que eu levo para a minha forma de gerir é a intensidade. Eu acho que a intensidade, a energia de um gestor é muito importante, né? A intensidade que você imprime ali no seu dia a dia, porque isso motiva também as pessoas que estão ali. E Dema sempre foi, essa característica sempre foi muito marcante, né? E uma coisa que eu absorvi e também levei para a minha vida profissional. Nunca tinha falado isso. E tem um outro ponto também, que é a forma direta de se comunicar.
Muitas vezes, depois de uma reunião, eu saía da reunião, olhava para o meu sócio e falava, pô, não é possível que esse cara me falou isso na cara, hein? Esse cara tá brincando comigo. Porra, quem é ele para me falar assim? O cara vai na lata e diz o que ele está achando. E isso é muito importante. Nós, como advogados, nós temos sempre uma forma de conduzir as coisas de forma mais política e polida. Né? Então, esse choque de realidade foi importante ali no começo daquele negócio. E depois o negócio se tornou muito exitoso. Né? Só para vocês entenderem, o Dr. Gustavo é um advogado num dos maiores escritórios do Brasil nesse assunto trabalhista, entre outros. E em um determinado momento ele trouxe, em sociedade com um grande empresário, que teve acesso à Samsung ali, a possibilidade de abrir loja Samsung. E aí ele falou assim, eu sou investidor, eu, Dr. Gustavo, sou investidor, só que eu estou trazendo aqui não só outro investidor, mas ele também vai operar as lojas Samsung. Eu já não tinha gostado porque não veio da minha lista de seleção. Alguém mandou uma mensagem para o presidente da Samsung que falou, Dema, recebe esse povo aí na sala. Eu falei, esse cara não está na minha lista, eu não vou receber. Aí, não, vai lá porque é um empresário importante da educação, o Chain, né? Sim. Chain é um dos maiores empresários da educação do Brasil. Aí, vai lá receber o cara. Eu nem tinha ideia que esse Chain era bilionário, não. Eu não estava nem aí. Eu falei, cara, eu vou entrar na reunião e vou dar a minha opinião. Aí começamos a reunião, eu falei assim, o que você já vendeu na tua vida? Falei pro teu sócio. Aí teu sócio falou assim, roupa. Eu falei, cara, o que você vai se meter com o celular? Eu falei, não tem nada a ver vender roupa. É a mesma coisa que o cara sai do beach tênis e ir pro futebol. Não vai rolar nada. E aí eu fiquei uma arara. Falei, cara, você não tem um perfil. Não tem um perfil, não tem um perfil, não tem um perfil, não tem um perfil. Foi ali vários nãos. Mas você foi sábio também, porque você foi muito inteligente. Você falou assim, você vai jantar comigo hoje. Eu falei, cara, tá bom, vou. Aí fui lá jantar com você, eu lembro até hoje, na Rua Oscar Freire ali. Aí a gente foi jantar. Aí você falou, cara, qual o problema da gente não avançar? Eu falei, cara, vocês vendem roupa. Verdade. Eu sei que você está insistindo, mas vocês vão morrer, vocês vão falir. Não tem como. Vender celular é diferente de vender roupa. E aí, nesse exato momento, você falou, quais as condições que eu preciso para ter as lojas? Falei, já que você falou nisso, que era a única pergunta que eu queria ouvir. Eu falei, essa. A gente vai começar pequeno nessa operação. Vamos testar. Começa lá no estado, se eu não me engano, era Vitória que a gente começou. Espírito Santo. Espírito Santo, E Rio de Janeiro, 2 lojas. E vamos ver. Né? O pior das hipóteses, na minha cabeça, eu pensei assim, eu transfiro as lojas dele e mando eles vender. Não vai dar certo, vai quebrar, já passa para alguém. Foi o que eu pensei. Mas aí deu muito certo, abriram as lojas estão até hoje super lucrativas. Sim. Eu não sei quantas lojas tem essa rede específica. Nós temos hoje 11 lojas. Entre o Rio? Rio, Espírito Santo, nós temos uma em São Paulo e temos uma na Bahia. Legal. Em Feira de Santana. E foi uma grata surpresa. Porque as lojas performaram bem. Sim. Vocês foram bens ali na negociação, vocês foram bens na operação, mesmo diante de dificuldade de dólar, vocês continuaram vendendo. Muitas pessoas saíram e vocês permaneceram firmes ali. Perfeito. É um negócio fantástico. E hoje um dos players que melhor opera na Samsung, né, dito pela alta diretoria da Samsung, claro. A inteligência também de colocar um negócio naquele momento foi, por mais que meus sócios não tinham exatamente experiência na área de varejo de eletrônico, mas tinham bastante experiência em varejo, né, de modo geral em shopping. Então, claro que isso trazia um certo desconforto para a Samsung e a gente teve que aos poucos e quebrando, né, essa desconfiança. E teve uma coisa muito interessante. O Gustavo é bonitão, alto, né? Boa pinta, cara que nunca entrou no cheque especial na vida dele, olhos claros. Isso não é verdade. E aí eu saía no shopping, cara, com ele assim, para visitar ponto de venda. A mulherada olhava para ele e eu falava, caraca, eu tô bonito hoje, né? Falei, acho que eu... É possível que ele tá falando isso aqui. Eu tô bonito hoje. E aí, a mulherada olhando para ele. Eu chegava com ele na Samsung lá, as mulherada parava, cara, para olhar para ele. Falava assim, cara, que esse cara desse tamanho, olhos claros, cara de rico,
rico, né? Magnata em iate de 150 milhões de Mal reais. sabia da realidade, né? E aí eu me divertia contigo. E aí, entre os donos de loja Samsung, a gente falava, já vem um galã lá. Aí vem um galã. Mas foi uma época boa. Foi muito boa, a gente se início. divertiu demais. Muita época boa, a época Acho que a gente do chegou início até a do viajar negócio. juntos. Eu não sei se foi. Não, eu não consegui viajar naquela época e foi meu sócio. Ah, tá. Mas foi uma época boa, uma época de franca expansão da marca no Brasil. Bom momento, Com esses né? desgastes, Dema, me dá mais uma loja. Não vou lhe dar. Você está começando. Mas foi uma aprendizagem assim, muito grande que eu levo para a vida, porque, sem dúvida, a Samsung, né, como uma empresa que, de fato, tem um profissionalismo gigante e um desafio grande de junto com o projeto da Samsung, a gente conseguir, de fato, estabelecer essas lojas em diferentes estados, foi um desafio grande para a gestão. Isso tem 14 anos, Zema? 14 anos. E aí teve um ponto muito interessante. No decorrer disso, o Gustavo ele foi saindo da operação, né? Os próprios sócios investidores tomaram conta do negócio. E aí eu continuei a amizade com o Gustavo e eu comecei a entender que ele era um excelente profissional na área trabalhista, um fenômeno, né? Igual eu disse no começo do podcast. E eu comecei a ver que você começou a ganhar premiações e me chamou a atenção. Eu falei, cara, esse cara, além de investidor, ele tem um pilar fantástico ali de problemas trabalhistas e resolver e ajudar as empresas, diminuir o nível de incidência. É bom participar de podcast comigo por isso, né? Que o amigo mente para nos agradar, mas... Não, tá. E aí eu ligava e falava, Gustavo, tô com um problema assim com tal colaborador, me ajuda aí. Então eu pegava a mentoria de graça para ele, falava, cara, o que eu faço com isso? Esse cara tá colocando no pau, como que eu me protejo? Vou fazer um contrato, como que eu faço isso? Então... Mas em troca, vez ou outra, eu marcava almoço com você e ia pescando muita coisa em relação à gestão e liderança. Então era uma troca interessante. Não, foi excelente. Foi excelente. É isso aí. E cá aqui. estamos. Cá estamos. Cara, mas eu vou te dizer, acho que o pior pesadelo do empresário é um processo trabalhista. Eu vou te dizer. Você pode ter lá um problema ambiental, se você for um hospital. Você pode ter um problema mais sério, que é um problema fiscal e tributário. Mas todos os dias no Brasil o empresário fala, eu vou abrir um negócio para que em algum momento alguém... muitas vezes pode até ser com má intenção, não vou generalizar, faça um processo contra aquele empresário de acordo com alguma coisa, utilizando a máquina do governo para falar, olha, faz um acordo com ele ali. E eu tenho um senso de justiça muito forte. O que é certo, o que é errado. Então, muitas vezes, o cara que tem o senso de justiça certo é certo, foi isso que eu combinei contigo, querido colaborador, etc. e tal, não é o mesmo pensamento do juiz. O juiz recebe lá alguma coisa ali dizendo, olha, essa pessoa está te processando por causa disso. Você tenta provar, mas mesmo assim gera um desgaste. Você tem que contratar advogado, você tem que pagar as custas. Então, para o empresário, Gustavo, não importa o tamanho. Ontem eu estava com uma empresária num jantar, ela falou assim, cara, minha maior dor é problema trabalhista, porque toda hora eu tenho que mitigar, eu tenho que tomar cuidado. Em algumas vezes, olha que absurdo, ele falou assim, eu prefiro ir para o modelo PJ mesmo e deixar o cara atender outras empresas, não criar vínculo empregatício, porque, embora não seja melhor para a minha empresa, vai me tirar um custo enorme de imposto e ainda de ter que receber algum processo. Quando o cara atende 2, 3 ali e me dá preferência, eu estou feliz. É um absurdo isso, cara. E quando eu vou para os Estados Unidos e vejo as empresas avançando, eu vejo uma realidade totalmente diferente. Um amigo meu trabalha no Google lá em Nova York, ele fala assim, Dema, eu tenho 7 dias de férias. Para eu ter 2 semanas de férias, eu preciso ter trabalhado no Google tantos anos. Para eu ter 3, eu tenho que ter trabalhado no Google tantos anos e ainda tenho que alinhar aqui. Então, é bem menos peso. É como se nós tivéssemos empresários nas costas, um peso horrível, horripilante, dizendo, cara, você vai ser empresário mesmo? Então, é complexo isso, cara. Então, o empresário já contabiliza o custo trabalhista da sua empresa. Isso é uma realidade. Não, mas o empresário médio grande, pequeno está vivendo ainda, então, Gustavo. Isso, exatamente. Então, assim, o legislador tentou dar um freio de arrumação nisso, ou seja, nessa enxurrada de processos. A reforma trabalhista em 2017 impôs os honorários de sucumbência, no caso da parte que perde o processo.
Isso, no primeiro momento, foi muito importante e, de fato, freou o ímpeto daqueles advogados e dos autores de entrarem com ação. Que a gente escuta na internet, tipo aqueles caras de porta de cadeia. Exato. Sabe, que vai lá e é oportunista. É um bilhete de loteria. Era um bilhete de loteria. Quer dizer, pedido de A a Z, sem qualquer fundamento jurídico, e, eventualmente, poderia contar com a sorte que a empresa, eventualmente, o preposto, que é o representante da empresa, furar um pneu, não conseguir chegar a tempo da audiência e tomar uma revelia e com uma condenação vultosa em face disso. Então, em 2017, a reforma trabalhista visou, de fato, dar um freio de arrumação nessa enxurrada de processos, e isso aconteceu nos anos subsequentes. Mas houve uma alteração, de acordo com uma decisão da STF, e que alterou o critério relacionado à sucumbência, os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. Então, aquele que tinha justiça, que era detentor da justiça gratuita, já não pagaria os honorários de sucumbência para a parte contrária. Então, por exemplo, se alguém processa um empresário de forma trabalhista e essa pessoa perde, o empresário ele pode cobrar... Depois da decisão do STF, isso foi relativizado. Ou seja, aqueles empregados que são hipossuficientes e que não teriam condições, por exemplo, de arcar com o custo do processo, eles são detentores da justiça gratuita. E, por conta disso, não enfrentariam também os honorários de Tem uma lógica. Então, com isso, o cenário que era favorável após a reforma trabalhista logo foi alterado. Então, hoje, nós estamos em números de processos ajuizados anualmente na Justiça do Trabalho em números equivalentes ao período antes da reforma trabalhista. Então, a gente pode... Ou seja, aumentou. Aumentou bastante. E hoje isso equivale. Os números antes de 2017 a 2024 são praticamente os mesmos números. E a tendência é de aumento. Então, claro que o Judiciário está atento a isso. Claro que o Judiciário percebe e como a máquina do Judiciário deixa eu voltar aqui. Como se move uma máquina do Judiciário e todos os custos relacionados a isso na Justiça do Trabalho e não de forma efetiva. Então, quer dizer, existem alguns movimentos, felizmente, do Judiciário. Existe agora, mais recentemente, um movimento muito forte de combate à advocacia predatória na área trabalhista. Então, nós vemos que diversos tribunais da Justiça do Trabalho, diversos tribunais regionais do trabalho estão emitindo notas técnicas que justamente caracterizam o que seria uma advocacia predatória. O CNJ, isso já é um tema do CNJ há algum tempo. Hoje existe um painel relacionado à advocacia predatória. Então, os tribunais estão atentos a essa prática predatória, especialmente na área, no juizado de consumidor e também na Justiça do Trabalho, mais recentemente, buscando efetivamente dar uma resposta e, com isso, combater esse número excessivo de ações. Mas, de fato, isso é uma dor do empresário. Por mais que se faça um trabalho preventivo, por mais que se faça uma consultoria nas empresas relacionadas à mitigação de riscos, esse risco existe sempre. E claro que aí é o papel do advogado, em orientar o seu cliente desde a contratação à continuidade do vínculo e à extinção do vínculo. Então, são movimentos positivos, mas que, de fato, a gente não vê ainda um resultado efetivo no número de ações, na redução do número de ações. Mas, em outras palavras, o empresário ele tem que se precaver. Sem dúvida. Tentar contratar pessoas pela cultura. Muitas vezes você... E assim, eu não tenho nenhuma vergonha de falar aqui, então eu vou falar jogando para o lado do empresário, desenvolvimento econômico, Brasil indo numa direção de direita. Então, tem algumas coisas que me incomodam. Por exemplo, muitos legislando com uma bandeira filosófica. Ainda tem isso. Claro. Você vai lá, o cara é pró, força do trabalho. Não estou falando empresários que contratam de forma errada, estou falando justiça. Segundo ponto importante, quando a gente fala de problemas trabalhistas e assim por diante,
muitas vezes, eu vejo se a pessoa é muito sindicalizada, eu não contrato. Porque se ela é muito sindicalizada, cara, eu já vou botar ela para dentro, não importa se é uma doméstica, não importa se é um diretor de uma empresa, ele vai me dar problema. Então eu falo assim, ó, me dá o telefone do teu ex-empregador, deixa eu conversar com ele. Se o cara se sentir confortável em me passar. Faço o teste comportamental. Vejo se o cara não tem nenhuma tendência ali do tipo, cara, pulou de empresa, ele vai pular na sua também. Se você... É complexo isso. Muito. Então, eu tento mitigar na contratação. Aí, quando entra para dentro da empresa, e a gente trabalha dentro da... E olha como que é complexo. Muitas vezes é uma função de uma empresa nacional. Mas você precisa consultar a todo momento o sindicato da classe, porque muda os benefícios de acordo com o sindicato que aquela pessoa está, né? E assim por diante. Então, você tem que estar atento toda hora. Não é trivial para o pequeno empresário. Não é. É trivial para o médio e para o grande. É trivial para o cara acima de 10 milhões de reais de faturamento. Ainda não deixa de ser pequeno, mas o cara que está entre 1 e 10, cara, ele ainda está falando, cara, eu não consigo contratar esse cara CLT, eu vou contratar PJ. Acontece muito isso na prática. É um cenário que não é de hoje. De fato, a Justiça do Trabalho tem princípios protetivos, né, basilares na sua formação. Existe um cenário que se apresenta positivo em relação ao próprio entendimento do STF em matéria de direito do trabalho. Então, quando você fala em pejotização, por exemplo, antigamente pejotização era interpretada da forma mais pejorativa possível. Pejotização era sinônimo de fraude, até pelos tribunais do trabalho e pelo próprio TST. Quando se reconhecia um vínculo de um empresário que foi contratado através da sua pessoa jurídica, o termo utilizado era, para identificar a fraude, pejotização. Esse cenário mudou. Felizmente, o STF, numa posição mais liberal, diante de decisões importantes que reconheceram a legitimidade da terceirização da atividade fim. Então, mudou o entendimento e propiciou que, em algumas situações específicas, é permitido a contratação através de PJ. Né? Nós temos hoje uma série de decisões desfavoráveis na Justiça do Trabalho que nós conseguimos reverter em sede do STF, através de reclamações constitucionais. Então, justamente, a partir desse entendimento, hoje mais consolidado no STF, que se mostra mais liberal do que o próprio TST em alguns temas em matéria trabalhista, e isso pode, claro, favorecer um empresário. Eu não estou dizendo que todo e qualquer tipo de pejotização é permitido. Eu digo o seguinte, eu nem gosto de usar a questão de favorecer o empresário. É favorecer a humanidade. Claro, é livre porque iniciativa. Quando o empresário ele contrata mais, ele abençoa mais vidas. Sem dúvida. Ele paga melhor. Se ele tem uma carga em cima, ele não consegue correr. Claro. É o Poder Judiciário, claro, tirando essas amarras que possa, de fato, representar uma prosperidade econômica. Esses dias eu estava fazendo um bate-papo com as pessoas que me seguem sabem que eu fiquei 14 anos na Samsung. Sim. E depois disso eu abri uma consultoria chamada Goshen Land, que é uma consultoria de expansão de negócios e a gente atende os diversos tipos de clientes. Muitos são startups. Eu gosto muito do modelo startup, mas também tem empresa média, empresa grande. Acabei de te falar que a gente vai receber um grande empresário e assim por diante. E eu estava conversando com uma consultoria que é concorrente à minha. Estava conversando com o dono, batendo um papo. Ele falou assim, ó, acima de 14 mil reais, eu faço PJ. Abaixo de 14 mil reais, CLT. E eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque parte-se do princípio que existe um entendimento que acima de 14 mil reais o cara sabe o que ele está fazendo. Perfeito. Isso veio com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista criou a figura do empregado hipersuficiente. Que empregado é esse? O que ganha o dobro do teto da Previdência, que hoje dá em torno de 15 mil, esse valor um pouco defasado, 15 mil e fração, e que detém nível superior, diploma de nível superior. Para esse empregado, você não pode supor uma debilidade na contratação, na negociação dos termos do seu trabalho. Portanto, a lei
deu a oportunidade que esse empregado negociasse diretamente com o seu empregador. E essa negociação tenha legitimidade. Que essa negociação seja possível e tenha, de fato, efeitos legais. Mesmo Então, o cara sendo uma pessoa exclusiva para a empresa? Mesmo sendo. Isso não acontece com o empregado comum. Isso não acontece com o empregado comum. Ou seja, o empregado pode sim negociar condições de trabalho, desde que, obviamente, respeitado as leis trabalhistas. Isso está no artigo 444 da Então, CLT. eu posso dizer então, assim foi que criado esta figura que, portanto, tem uma maior liberdade negocial. Claro que não é toda e qualquer condição que pode ser negociada, mas sim, diversas negociações podem... mas diversas condições podem ser negociadas, tal como são negociadas em acordos coletivos de trabalho, de forma individual, entre o empregador e esse hipersuficiente. Então, isso é considerado para efeito, inclusive, entendimento, isso é um dos critérios utilizados pelo STF para validar ou não a contratação de PJ. Porque a partir do momento que a lei entende que aquele empregado que atende aquelas condições não pode ser considerado um hipossuficiente, ou seja, abaixo, que não teria capacidade negocial. Então, aquele que está acima disso tem capacidade negocial e não pode alegar, portanto, que foi lesado na contratação. Então, e você tem acompanhado casos de alguém processando um empresário que era PJ acima de R$15 mil e perdeu? Sim, vários. Tem alguns requisitos. Por exemplo, o STF diz, se for uma profissão regulamentada e se este cara tiver, claro, um contrato formal e, além disso, ele for hipersuficiente, exatamente o conceito que você trouxe, há grandes chances, claro, que tem que ser avaliado o cotidiano nele. Tem que ver se, de fato, aquele cara tinha um nível de autonomia. Mas, observando e atendendo esses critérios, existe uma grande chance de ser validada uma contratação por PJ. Pouco empresário sabe disso. Poucos empresários sabem disso. Pouco empresário ainda ele acaba contratando pessoas menos qualificadas. O que a gente vê na prática é que aquele empresário que vai para PJ, às vezes já está desesperado. Ali a última opção do empresário, já de fato os custos trabalhistas estão altíssimos, os encargos trabalhistas estão, claro, trazendo um custo muito alto para a operação, e aí PJiza a diretoria, a gerência, claro que tem que ser observado esses requisitos. Entendi. Podemos citar, por exemplo, médicos. Os médicos, boa parte deles, que são contratados através de PJs, preferem esse modelo de contratação na sua contratação. E se beneficiam desse modelo por anos, ganhando, muitas vezes, valores vultosos. E, vez ou outra, ingressam com ações trabalhistas pedindo o reconhecimento de vínculo. Quer dizer, isso é um contrassenso. Felizmente, repito, não só o TST, mas, sobretudo, o STF, tem sido muito rigoroso nessa análise. Então, diversas ações estão correndo no STF e que reformam as decisões, caçam as decisões que foram proferidas na Justiça do Trabalho, reconhecendo o vínculo. Então, quer dizer, o cenário é muito melhor do que já foi um dia. Boa. Isso é uma sinalização muito positiva para os empresários. Ou seja, a avaliação de pejotização, repito, um termo antes considerado pejorativo, é uma possibilidade, observando, obviamente, com toda a cautela, com toda a parcimônia, a situação do dia a dia, do cotidiano daquele profissional, mas se torna uma possibilidade concreta a partir desse entendimento do STF. Muito bom, entendi. O título do podcast vai ser assim: acima de R$14 mil, pode PJ. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas, indo nesse assunto, também tem um outro dispositivo que é muito sério e que os empresários deveriam usar, que é o cargo de confiança. Sim. Eu era diretor na Samsung CLT. Sim. Ganhava bônus semestral e não trimestral nem mensal. Se eu batesse as metas, eu tinha bônus semestrais, partindo do princípio da nova legislação trabalhista. Alguma coisa nesse sentido. Que senão você tinha que negociar com o sindicato, Sim. fazer acordo com o sindicato para saber se pode pagar bônus sem pagar imposto sobre os bônus. PLR, no caso. PPR. E
E eu era um cargo de confiança. Então, não tinha hora extra. Perfeito. Se eu tivesse que ir para a Coreia, para os Estados Unidos, para Londres, etc. E eu tinha uma clínica médica, onde eu tinha um diretor muito bom, e ele era meu cargo de confiança. Fiz questão, porque ele não tinha horário para entrar, horário para sair, eu também não cobrava ele. O cara era um tinha minha caneta. Perfeito. A única coisa que ele não fazia era pagar a conta no banco, porque o dedo era meu. Mas lançar, administrar, o cara realmente era um cargo de confiança. Quem pode ser cargo de confiança? Então, a figura do cargo de confiança é muito antiga no direito do trabalho, mas, em rigor, se define como aquele empregado que substitui o empregador, que tem ali o munus de substituir o empregador e, portanto, tem uma autonomia maior do que o empregado comum e que ganha também mais do que o empregado comum. Então, é aquele cara, e a gente costuma definir, e ali no dia a dia da Justiça do Trabalho, até nas audiências trabalhistas, como aquele empregado que pode admitir um funcionário, que pode despedir um funcionário, que tem autonomia para aplicar uma penalidade naquele funcionário, que tem autonomia para, eventualmente, se ausentar sem ter que dar uma explicação. Então, ele, de fato, goza de uma posição diferenciada na empresa. O risco que nós vemos é que, muitas vezes, com o pretexto de não se pagar hora extra, se amplia demais um rol de empregados que seriam de cargo de confiança, sem de fato ter essa autonomia. Então, isso representa um risco. Agora, é importante falar desse ponto, porque também com a reforma trabalhista, a gente está falando de 2017, mas tem ainda muitos institutos que não foram devidamente utilizados. Por exemplo, se ampliou o rol de possibilidades de negociação coletiva no âmbito trabalhista. E, por exemplo, a própria identificação dos cargos de confiança pode ser objeto da negociação coletiva. Ou seja, você faz um acordo com o sindicato. Com o sindicato. Da classe. De classe, já indicando quais cargos na sua empresa seriam de confiança. Isso lhe dá uma segurança jurídica muito grande. Eu vejo muito pouco isso na prática. Então, quer dizer, o empresário tem que se utilizar também. E, claro que muitas vezes o sindicato pode parecer um vilão, mas muitas vezes pode ser um aliado nesse momento. A negociação coletiva é um instituto, o acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, que pode trazer muitos ganhos efetivos na operação da empresa. Sim, sem dúvida. E com a segurança jurídica muito grande. Então, esse é um exemplo que eu dou. E diversas outras matérias que podem ser objeto de acordo coletivo. E traz, de fato, uma segurança maior. Porque o que está negociado coletivamente tem uma segurança jurídica muito grande. Muito grande. E poucos empresários se atentam a esta oportunidade. Então, a gente estimula muito isso, a negociação coletiva, essa visão do direito coletivo do trabalho, e para trazer oportunidades boas e ganhos efetivamente para o empregado e dando segurança jurídica para as empresas. Então, quer dizer, é uma realidade também que é uma oportunidade também que precisa ser valorizada pelo empresariado. E lá na Samsung, como cargo de confiança, eu recebia bônus, igual eu te falei. Sim. Então, tinha meu salário, se eu batesse as metas, era bônus. E ele não tinha incidência de imposto, aquele bônus lá. Então, muitos empresários, amigos meus, eles falam assim, Dema, eu pago lá o CLT bonitinho, bônus eu dou num cartão, bônus eu não sei o quê. Alguns tentam encontrar formas de não ter que colocar em ter imposto em cima. Outros não, outros falam, cara, os bônus são tão pequenos que eu acabo colocando por dentro mesmo, pagando todos os impostos, mas eu não consigo potencializar isso. Cara, me ajuda a desmistificar bônus de comissão, se eu pago por dentro, se eu pago por fora. Qualquer remuneração variável e a natureza dessa remuneração está vinculada à sua finalidade. Bônus sendo pago de uma forma mais abstrata e genérica, é difícil defender que não tem natureza salarial. Mas, por exemplo, tem o Instituto do Prêmio, que é muito ainda pouco utilizado. Ou seja, o prêmio não tem natureza salarial. Claro que é observado também alguns critérios. Não ser algo recorrente, mesmo valor, não, né? Pode ser recorrente, não tem problema, mas tem que estar estabelecido metas a serem cumpridas para fazer jus àquela premiação. Claro que metas atingíveis. Por outro lado, você, de fato, tem que estar vinculado a alguma condição. Você não pode pagar indistintamente, senão aquilo vira salário.
Se você não estabelece metas, não estabelece condições e paga indistintamente, aquilo, em verdade, não foi decorrente do prêmio, ou seja, de uma atuação acima do ordinariamente esperado, da sua produtividade acima do ordinariamente esperado, é assim que diz a lei. E sim, decorrente do seu trabalho em si. Então, existe também, é um estudo que pode, que deve ser visto, porque traz uma economia muito grande para o empresariado, né, na medida em que, se corretamente implementado na empresa, você não vai pagar encargos. Isso é uma vantagem muito grande. Mesmo o pagamento grande. sendo mensal? Mesmo sendo mensal. No início, na reforma trabalhista, se fixou que seria no máximo 2 vezes por ano. Mas houve, logo após, a alteração desse dispositivo e não traz limitação. Ah, boa. Então, a Samsung pagava em 2 vezes, bem provável pensando nisso. Talvez a Samsung, você se refira à PLR. Não, a PLR era padrão para todo mundo. Então, era um valorzinho desse tamanho. talvez, por excesso de cautela, tenha utilizado essa periodicidade para, de fato, não parecer uma verba recorrente que possa... Não, e de fato era um bônus mesmo, só ganhava se você atingia. Tinha lá umas regras absurdas, tinha que atingir tudo. Porque, se imagina, o executivo ele precisa do bônus para compor dentro do valor dele lá. Sim. Né? E aí os dispositivos, mas quando a gente ia para o time de vendas, era muito melhor trabalhar a premiação, só que o jurídico trabalhista falava assim, Dema, faz a cada 3 meses, cara. Não faz todos os meses. Mesmo sendo diferente, mesmo tendo regulamento, mesmo tendo um cartão, mesmo o cara recebendo dinheiro para ele trocar por hambúrguer, roupa, etc., ou se ele quiser retirar no caixa, ele retira. Mesmo assim, faz de 3 em 3 meses, que é mais coerente. É mais seguro. Mais seguro ainda, se fosse negociado mediante convenção ou acordo coletivo. A bonificação. O próprio prêmio. Então, isso lhe confere uma segurança. A partir do momento que você cria ali, que você estabelece as premissas, as condições, e você ali prevê que aquela remuneração variável é um prêmio e que, portanto, não tem natureza salarial, e você está negociando isso diretamente com o sindicato, o risco de qualquer revés na Justiça do Trabalho é muito baixo. Então, quer dizer, é utilizar essas ferramentas, é utilizar essa possibilidade de se negociar coletivamente. Isso a gente tenta incutir bastante na cabeça dos empresários. Agora eu vou trazer um exemplo real. Claro. Eu me lembro que eu tinha contratado uma empregada doméstica e registrado a empregada doméstica de segunda a sexta-feira, num determinado momento. E eu vi que ela precisava eu sempre paguei hora extra. Eu lembro que em alguns momentos eu precisava ajudá-la em outros aspectos, como, por exemplo, a educação do filho, que pedia, ajuda no aluguel dela. E eu lembro que tinha outros aspectos dentro desse processo que eu ajudava. Perfeito. E eu falava, tá aqui teu olerite, eu vou te pagar isso aqui, e escrevia assim na transferência, do tipo, ajuda na escola do teu filho. Tá errado ou tá certo? Olha só. O que é que acontece? Eu não sei o que efetivamente aconteceu depois ou se aconteceu algo. Qual é o risco disso? O risco é se considerar que esses valores que você está pagando compõem a remuneração. A educação não, que a própria lei diz que está fora. Eventualmente, se você ajuda com algum valor relativo à creche ou educação, isso está fora. Mas ajuda no aluguel. Mas ajuda no aluguel, isso aí pode dar uma conotação que, em verdade, você está deixando de pagar como salário e está pagando sob outra rubrica. Então, corre-se o risco, neste caso, de ser interpretado como salário. Aí, claro, que vai se observar, vai se investigar em eventual reclamação trabalhista, é a finalidade disso. Se isso compôs a negociação do salário ou não. E se, portanto, pode ser transmudado para salário. Não deixa de ser um risco. Claro que isso pode ser, reduz-se o risco se for devidamente formalizado. Melhor ainda, no caso de empregado doméstico é muito difícil, mas se fosse de outro empregado, que isso fosse objeto do contrato individual ou até de um acordo coletivo com o sindicato. Não é o que acontece na prática com o empregado doméstico. Legal. E para a gente ir para o final, eu trouxe um assunto aqui muito sério.
Quando o empresário recebe um processo trabalhista, então, ou quando o colaborador está coagindo, ou o ex-colaborador, né? Do tipo assim, olha, eu vou te processar, não concordo com isso, não estou falando quem está certo ou errado aqui, tá? Perfeito. Acho que o empresário ele pode ter 2 caminhos. Caminho número 1, negociar com a pessoa, certo? Sem dúvida. Que é aquilo que a gente conversou no começo, que é levar para trazer um calculista, falar, vê se realmente eu paguei algo errado, Perfeito. calcula, alinha com a pessoa e vai até um determinado momento e corrige ali. Perfeito. O segundo aspecto é a pessoa entrar com um processo trabalhista e você ter que, de uma certa forma, dentro do processo trabalhista, ter que se defender, certo? Perfeito. O que o empresário faz ao receber um processo trabalhista? Olha só, Ademar, falar de outro instituto que não tem sido utilizado como deveria, que é a transação extrajudicial na Justiça do Trabalho. É um tema que voltou às notícias, voltou à mídia essa semana, porque anteontem foi publicada uma resolução do CNJ nesse sentido, tentando estimular as transações extrajudiciais na Justiça do Trabalho, justamente com a finalidade de tentar reduzir o número de ações. Ou seja, hoje tem um número muito excessivo, que custa muito para o Estado e que muitas vezes é mal resolvido e que demora muito a ser resolvido. Então, o jurisdicionado não está se beneficiando com essa indústria das reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Então, é uma realidade, é uma opção que, repito, não tem sido utilizada da forma e do volume que poderia ser, mas é muito eficaz. Mas de forma prática, ele precisa de um advogado para ir no... Muitas vezes você sabe, ou o empresário entende que tem uma certa fragilidade, um passivo, qualquer que seja. O empresário sabe que aquilo ali pode ser objeto de uma reclamação trabalhista e que ele está vulnerável em função disso. Então, nessas situações, é possível, e eu não tenho dúvida que a conciliação, nesse caso, é o melhor caminho, se propor uma transação extrajudicial para o empregado. Como é que funciona? É um acordo que você vai discutir, portanto, os direitos controvertidos. Você vai estipular um valor, obviamente, para compensar essas violações. A lei exige que seja acompanhado dos 2 lados por um advogado, por advogados, e o juiz do trabalho, isso vai ser submetido à Justiça do Trabalho, e o juiz do trabalho vai avaliar e vai homologar aquele acordo. Sem uma audiência. Pode acontecer sem audiência, não necessariamente com audiência. Se o juiz sentir a necessidade de designar uma audiência para isso, o fará. E qual o grande ponto positivo e que traz segurança? E esta resolução do CNJ foi muito importante. Isso é fresquíssimo, isso é assunto do dia. Porque muitos juízes eram reticentes em conferir a quitação geral, ou seja, a empresa chamava o ex-empregado, se fazia um acordo que aparentemente estava bom ali para os dois concordaram. E, obviamente, que a empresa quer uma segurança para isso, ou seja, negocia uma cláusula de quitação geral. Então, aquele empregado não vai mais poder discutir qualquer outro direito, porque aquele valor, toda a controvérsia relacionada àquele vínculo está solucionada ali. Pois bem, alguns juízes de trabalho tinham resistência para conferir a quitação geral, ainda quando o empregado estivesse acompanhado de advogado. Ou seja, aquilo que você falou do hipersuficiente, os juízes, em rigor, acolhiam e deferiam a cláusula, homologavam os acordos com cláusula de quitação geral. Se o cara não era hipersuficiente, se era hipossuficiente, ou seja, ganhava menos que os 15 mil e não tinha nível superior, a tendência dos tribunais era de não homologar a cláusula de quitação geral. E agora o CNJ fez uma recomendação expressa no sentido de que, olha, juiz do trabalho, se o acordo for mais de 40 salários, você deve homologar com quitação geral. A parte está assistida de um advogado. Aquele acordo, em rigor, não tem nenhum vício para não surtir os efeitos legais. Muito bom. Então, quer dizer, isso é uma realidade que ainda é pouco utilizada, mas agora, com esta resolução do CNJ, acreditamos que a transação extrajudicial na Justiça do Trabalho
ganhe uma importância maior, porque vai trazer a segurança do empresário de que aquele acordo, que muitas vezes ele quer de fato se livrar de um processo futuro e muitas vezes pode até considerar um valor até mais do que inicialmente pensaria em desembolsar, mas ele não quer ter custo com advogado. Então, quer dizer, agora com essa recomendação, os juízes do trabalho devem homologar com quitação geral. Isso traz uma segurança muito grande para o empresário. Então, veio em boa hora um instituto que deve ser mais utilizado e, por conta esse entendimento da Justiça do Trabalho, de alguns tribunais, estava, de certa forma, sendo visto com certa desconfiança pelos empresários. E isso não tem nada a ver com a questão do tipo, eu quero mandar um colaborador embora ou um colaborador quer sair. E aí você fala, cara, eu não vou te mandar embora que eu vou te pagar toda a multa do fundo de garantia. E aí tem uma resolução que você consegue negociar isso, certo? Também. Muito bem observado. É importante falar, porque parece que é de conhecimento geral, mas não é. Existe também agora a figura do Instituto do Distrato Contratual, que não existia antes. Quer dizer, não é agora, isso já tem desde 2017, a gente já vai fazer quase 7 anos com isso. Mas existe essa possibilidade. O que é que existia muito na prática? O empregado queria sair da empresa, o empregador não queria mais aquele cara e ficava no jogo do empurra. Eu não vou colocar ele para fora porque eu vou ter que pagar a multa de 40%. Vou esperar ele pedir demissão. E eu vou esperar ele pedir demissão. Aí o que o empregado pensava? Não, eu não vou pedir demissão porque eu vou perder a multa de 40%. Ou seja, um não queria continuar trabalhando e o outro não queria que aquele trabalhasse. Então, quer dizer, era um impedimento ao final porque gerava um custo para a empresa. Então, se pode agora, há algum tempo, se negociar. Olha, vamos lá, vamos resolver essa questão. Você não tem mais interesse, a empresa também não tem. Vamos fazer um distrato, eu pago 20%, e a lei assim determina, pago metade das parcelas decisórias, 20% do FGTS e está tudo resolvido. Então, quer dizer... E o restante do FGTS que ficou depositado na fonte? Não, na verdade, ele libera. Ele libera, só que a multa de 40%, que seria uma multa de 40%, se torna 20%. Então, quer dizer, é um ajuste. Ou seja, sai muito menos oneroso para a empresa e o empregado satisfaz o interesse do empregado de sair da empresa. Então, isso é muito interessante e, na prática, a gente não vê também sendo muito utilizado. Além disso, doutor, a gente tem um grupo de mentoria anual que se chama Expansion. Eu acompanho vários empresários durante um ano. Mais do que networking, nível de profundidade de conhecimento. Cada encontro é uma matéria das 7 inteligências da expansão de negócios, que é o que eu falo. Marketing, vendas, tecnologia, compra de concorrente, crescimento horizontal, igual uma franquia, crescimento vertical, desenvolvimento de novos produtos e serviços. E cada encontro a gente trata sobre esses assuntos. O último foi de marketing. A gente levou os meus mentoreados para a XP para ter uma reunião fantástica com o vice-presidente de marketing da XP, falando sobre a estratégia da NFL no Brasil. Foi surpreendente. Depois a gente veio aqui para o escritório e ficamos 2 dias ali no Marriott, aqui do lado, Hotel 5 Estrelas, tendo aula sobre YouTube, Spotify, como faz Instagram de verdade, como cria tua marca, realmente potencializando ali os empresários. E eles têm um tratamento muito especial. Quando eu disse que você estava vindo para cá, a gente mandou uma mensagem lá no grupo de mentoria dizendo: estamos recebendo o doutor Gustavo, especialista trabalhista no Brasil, etc. E aí eles mandaram 3 perguntas, esse grupo específico, e eu gostaria que você respondesse. Perfeito. Claro. Vai ser um prazer. A primeira pergunta é: qual a importância hoje para a retenção de talentos em pequenas e médias empresas que não podem pagar, por exemplo, a plano de saúde, que é um investimento caro? Como que essa pessoa consegue atrair e manter esse talento, sabendo que, por ser pequeno, ele ainda não consegue pagar com um benefício desse? Sei que é uma pergunta de gestão, mas eu sei que também ela esbarra um pouco no trabalhista ali. Você poderia nos ajudar? É uma pergunta, de fato, que tem relação com a gestão em si. Né? Em relação a isso, eu acho que a cultura, nesse caso, é muito importante. Né? Eu acho que o funcionário o funcionário deve querer estar ali, né? Ou seja, se identificar de fato com a cultura da empresa,
quem a empresa é, onde ela quer chegar, mas existem opções, claro, para reter essas pessoas. Se a empresa não tem, por exemplo, condição, dado momento, de assumir um custo com plano de saúde, que de fato é alto, aí tem que usar a criatividade. Hoje a gente vê muitas empresas utilizando, por exemplo, cartões de benefícios, é uma realidade hoje no mercado. Além disso... A gente tem um cliente aqui, chama CS Saúde. Ele, especificamente, ele tem um cartão de benefício que tem desconto em farmácia. Academia, desconto em academia, etc. Não chega a ser um plano de saúde, mas o cara tem telemedicina. Ele liga ali. E se precisa ainda passar com o médico, ele criou uma rede credenciada onde tem um desconto. É um negócio muito legal, que é alternativa a um plano de saúde, por exemplo. Nossos clientes têm utilizado bastante esse artifício. Né? Ou seja, trazer um benefício que, de fato, não seja tão custoso para a empresa e que, ao final, consiga ter esse efeito da atratividade e da retenção. As pessoas mais jovens, por exemplo, demonstram bastante interesse em outro tipo de benefício, não exatamente um plano médico. Tipo eu, assim. Então, assim, um desconto numa academia, um cartão que consiga e confira algum tipo de desconto em cultura, em cinema, em teatro, livros. Então, quer dizer, é o empresário usar a criatividade e conferir benefícios e que não exatamente sejam tão caros como os tradicionais. Muito bom. Excelente resposta. Adorei. Mas, para as pessoas quererem continuar ouvindo da tua sabedoria, doutor Gustavo, como que as pessoas te encontram? Se é um empresário aqui que está precisando de ajuda, ele consegue contratar teu escritório ou é limitado à multinacional? Não, de forma alguma. Nosso escritório, claro, a gente tem alguns clientes multinacionais, mas atendemos todos os segmentos, todos os tipos de clientes. Nós hoje temos diversas áreas de atuação dentro do escritório. A trabalhista foi onde nós começamos, mas nós temos uma área civil muito atuante, direito empresarial, LGPD, tributário. Então, nós temos condições de atender em todas essas áreas e é só me procurar, seja no site do escritório. Qual é o site? pessoaepessoa.com.br ou no meu LinkedIn, Gustavo Galvão. Muito bom. Então, vai ser um prazer ter essa troca, né, se estendendo a esse podcast e tenho certeza que eu terei todo o interesse em compartilhar, na medida do possível, os conhecimentos na área trabalhista. Se você tiver dúvida, manda no comentário que eu vou mandar direto para o Dr. Gustavo, que ele vai responder uma por uma, não importa quando que você ouvir esse podcast, porque o nosso time está sempre ligado. Dr. Gustavo, foi excelente. Obrigado, Dema. Foi agradeço ótimo. Mais uma vez. Uma honra estar aqui com você. Parabéns pelo podcast. Eu tenho acompanhado bastante. Sou assíduo nas postagens. E parabéns. Parabéns pelo caminho que você está trilhando. De fato, eu sou seu fã. Muito bom. Eu também sou teu fã. Obrigado, amigo. Tenho certeza que você gostou desse episódio, então compartilhe com todas as pessoas que precisam receber esse conhecimento purinho, porque nós dizemos aqui, doutor Gustavo, que ficar pequeno dá muito trabalho. Verdade. Pra cima. Toda razão. Até o próximo episódio do Papo de Expansão. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4,